Muito bom dia para você, um ótimo domingo, começando aqui o Poder de Negócios com a presença de Flávia Brito, CEO e fundadora da BidWeb, empresa embarcada no Porto Digital e especializada em cibersegurança, um segmento, né, Flávia, que está crescendo e muito importante para as empresas. Muito bom dia e obrigado, por aceitar esse convite hoje para estar aqui com a gente. Obrigada, Ciro, é um prazer. Espero que a nossa conversa seja muito agradável, que as pessoas curtam muito esse domingo em casa, conhecendo um pouquinho de cibersegurança. E vocês chegaram lá no Porto Digital, fundados aí em 2002, já tem um certo tempo de mercado, já tem um certo tempo embarcado, crescendo, abrindo, né, subsidiárias em outras cidades. Como é que nasce a BidWeb lá no comecinho do Porto Digital, já focado em cibersegurança? Então, Ciro, é antagônico a gente falar de cibersegurança, hoje em dia que todo mundo conhece, né, e diz, olha, é necessário, a gente teve um avanço de conscientização das empresas, né, de terem que investir, né, de se profissionalizarem, né, olhando para a cibersegurança como estratégia. Mas quando a gente começou lá atrás, eu fui uma das fundadoras e aí sempre toquei e tive à frente da BidWeb. Então, uma mulher nordestina na área de tecnologia e cibersegurança, que era ainda muito mais fechado, né, era uma área que praticamente era dominado. Hoje ainda nós temos uma massa maior masculina, mas lá atrás é como eu havia falado para você, né? Levei muito o nome de louca. Hoje as pessoas dizem, você está muito bem, está voando, mas assim... Mas lá atrás era uma quebra de paradigma ali, foi né? Muito difícil, né? E veja, foi propósito, foi entender que seria um caminho a seguir, que aquilo me fazia feliz e ir, né? Não teve tão pensado, não teve mentores ou anjos dizendo... Esse é um caminho, não, foi muito mais de acreditar. E a gente vem trabalhando esses 23 anos, somos uma empresa que foi selecionada para ser Scale-Up da Endeavor, que é uma organização mundial, que olham para empresas que têm alto poder de escalar e de crescer. E foi muito importante para a gente profissionalizar ainda mais a BidWeb, falando do seguinte modo, que a gente vai abrir uma empresa num outro estado, e vamos falar do maior mercado, que é São Paulo, e chegar lá com uma malinha nas costas dizendo, olha, a gente faz cibersegurança e a gente faz muito bem. É um mercado já bem concorrido, né? Lá em São Paulo. Exatamente. E aí a gente pensou, como que a gente vai fazer isso? E nós aprendemos que não precisa só dizer que é bom, mas provar. Então, nós passamos por uma série de certificações, né? Todo o processo de governança, compliance, e tudo isso fez com que a BidWeb saísse de um patamar de uma empresa local e fosse uma empresa para atuação nacional. Então, a gente também abriu uma filial nos Estados Unidos. Vocês estão em Recife, Fortaleza já, né? São e agora Paulo, nos Estados Unidos. E esses são os pontos que a gente tem pessoas, né? Mas atuando em todo o Brasil, né? Atuando em todo o Brasil, né? Eu acho que se é que a gente pode dizer que aconteceu coisas boas, né? Um dos benefícios para a área de tecnologia na pandemia foi esse atendimento remoto. Então, hoje as pessoas elas aceitam, muitos clientes preferem, né, do que ter uma pessoa em loco. Então, para a gente foi muito bom, foi uma forma da gente crescer e da gente expandir os negócios. E hoje, cibersegurança, naquela época já era importante, imagine hoje, todo mundo digitalizado, todo mundo, né, imerso nessa tecnologia. E as empresas hoje, acho que cada vez mais procurando, né, essa questão da cibersegurança. Sim, e aí, Ciro, a gente fala até da tarefa de casa, sabe? Das pessoas, no domingo, assistir um programa sobre cibersegurança e sentar à mesa com a sua família para um almoço e conversar sobre cibersegurança. Porque cibersegurança, as empresas precisam investir sim, inclusive existem regulamentações e leis, mas as pessoas precisam entender que cibersegurança começa de cada um. Começa em da casa, sua né? atividade, né? Então, as pessoas se expõem em redes sociais, as pessoas confiam em links que são mandados pelas redes sociais, pelo WhatsApp, as pessoas passam informações quando recebem ligações, as pessoas recebem SMS para atualizar cadastro. Então, a gente está falando aqui do dia a dia, daquela avó que não nasceu com tecnologia. Quer dizer, o idoso está muito mais vulnerável, né? Exatamente, e que faz uma transferência de um Pix porque recebe uma ligação achando que é um neto ou uma filha, sabe? Então, a cibersegurança, ela envolve toda a população, envolve toda a comunidade. Então, no ambiente corporativo, por exemplo, quando você está na empresa e você recebe um e-mail de um remetente desconhecido, com um link desconhecido, ou seja, por
por que você vai clicar, né? Ou com uma oferta mirabolante. Então, a gente está próximo do carnaval. E aí as pessoas recebem link de passagem aérea no carnaval para Salvador. Um ingresso para um camarote, alguma coisa assim. Não existe almoço de graça, né, Ciro? Então, as pessoas precisam entender que o peixe morre pela boca, né? E o hacker fisga o indivíduo pela curiosidade. Então, é por isso que o nome desses golpes se chama phishing, porque é uma pescaria. Vai pescar ali. Exatamente. Né? Então, as pessoas precisam entender isso. Então, como eu disse a você, num domingo, quando a gente senta à mesa com a família e diz, vocês estão se protegendo? Então, muitos pais permitem, né, que os filhos, pequenos ainda, acessem redes sociais e se comuniquem com pessoas que elas não sabem quem são. Já vi até criança, que eu digo assim, uns 8, 9, 10 anos, já com conta digital, no celular, já pagando conta, né? Então, assim, é uma coisa que você, na verdade, já é uma questão educativa hoje em dia, né? E as pessoas dizem, Flávio, o que a gente vai fazer? Eu falei, depende de cada família, depende da educação, né? As redes sociais, elas têm uma idade mínima para a entrada dos adolescentes. Isso tudo é estudado, qual é o impacto que isso causa emocionalmente neles. Mas, na grande maioria das vezes, as pessoas infringem esse tempo mínimo, essa idade mínima. Tudo bem, isso já aconteceu, vamos monitorar, né? Vamos acompanhar. Então, essa nova lei de tirar os celulares de dentro da sala de aula, ela é espetacular. Né? As pessoas ficam, nossa, mas é um absurdo. Não, não é um absurdo, porque a gente foi criado sem celular. Né? Estamos vivos, então... Tem um problema, passa mal, chega na coordenação, chega na diretoria. Entra em contato com os pais. Né? E se esse for a maior preocupação dos pais. E a gente hoje vê crianças altamente ansiosas, né? Nervosas, né? Pouco sociais, ou seja, antissociais, crianças que ficam isoladas, porque elas usam muita tela, porque elas encontraram um mundo de faz de conta que não é o mundo real. Então, cibersegurança também trabalha isso, também trabalha a parte de privacidade, de proteção, né? Então, o nosso trabalho, ele varre de A a Z. A BidWeb, ela é especializada só no ambiente corporativo. A gente só atende empresa. Mas, por que eu gostaria de falar isso aqui? Porque existe um mercado, né, que muitas pessoas podem entrar e trabalhar outras áreas, não somente o ambiente corporativo. E no ambiente corporativo, Flávia, é importante, lógico, ter a segurança da empresa, mas também de educar o colaborador, o funcionário, né, que, como você falou, é ele que vai acessar o site, é ele que recebe o e-mail. O funcionário também tem que ser educado, tem que ser treinado para essa cibersegurança? Ciro, eu acho que essa pergunta é de ouro, ela é maravilhosa. Né? O nosso trabalho é isso, a gente tem uma parte de academia, né? Porque não adianta a gente... existem 3 pilares em segurança, que é processos, pessoas e tecnologia. Então, você revisa todos os processos, implementa, traz um bom jurídico, muda os contratos, você implementa as melhores tecnologias de proteção de banco, de NASA. Bota várias barreiras, né? Mas você não treina as pessoas. E sempre serão o elo mais fraco da cadeia. Então, para você ter uma ideia, mais de 80% dos ataques, eles chegam ainda via e-mail. Por quê? A pessoa tem uma curiosidade aguçada, ela vai lá, clica e abre uma porta para o hacker. Muitas vezes ela não precisa nem clicar no link, só em abrir o e-mail, ele já dá o artefato já consegue entrar na rede. Então, cada vez mais os ataques são sofisticados e as pessoas precisam estar preparadas. Então, todo dia você tem um monte de coisa para resolver, se preocupar, meta para bater, e você não está preocupado com isso. Mas, se você recebe pílulas de conhecimento, obviamente você vai ficar mais atento. Então, essa cultura organizacional, ela é extremamente importante. Isso é importante, como a BidWeb também trata, não só de grandes empresas. Vocês trabalham com pequenas, médias e grandes empresas. Essas pequenas empresas também têm que ter esse cuidado? Total cuidado. Isso eu acho que é das vertentes de sobrevivência da pequena empresa. Porque imagina, uma empresa maior, ela tem uma infraestrutura, ela tem pessoas cuidando, ela investiu, recurso, né? Muito mais. E o problema não é se você vai ser atacado. O problema é de que forma você vai reagir a esse ataque. Ser atacado, eu saindo daqui, eu posso ser você, qualquer um, qualquer empresa. Mas uma empresa que está estruturada e sabe que vai reagir, de que forma vai reagir, quem vai acionar, onde estão os backups, o que vai ser feito, quais são os clientes que precisam ser comunicados no caso de um vazamento de dados.
tudo isso é extremamente importante para a sobrevivência da empresa. E sendo uma microempresa, que os recursos são mais escassos, é mais importante ainda. Para quê? Para que ela saiba que se acontecer um problema, de que forma vai reagir. Mas, infelizmente, as pessoas acham que só vai acontecer com os outros. O vizinho é que vai sofrer esse ataque. E aí, quando acontece um ataque, Ciro, vem aquele desespero, as pessoas ficam feito barata tonta, batendo cabeça e não conseguem reagir. Empresas que ficam semanas paradas, empresas que impactam no seu faturamento, né? E podiam ter investido muito menos, podiam ter preparadas os colaboradores e entendido qual é o processo de recuperação para não sofrer um dano tão alto. Então, é importante que todo mundo entenda que, independente do tamanho, você precisa estar protegido. E desde 2018, mais ou menos, a gente tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso. E muitas vezes as empresas não estão agindo de acordo com essa LGPD, sofrem um ataque e basicamente a gente vê muito na internet, nas notícias, né? Vazar os dados do Pix, vazar os dados da empresa X, né? Vazar os dados dos clientes do banco Y. Isso está se tornando muito comum, né? E a LGPD ela vem muito para isso, né? Para também deixar essa segurança mais forte, vamos dizer assim. Isso. A LGPD, eu entendo, e falando num português mais claro, ela veio para nos proteger. Porque como é que a gente tem o avanço da inteligência artificial, tantas ofertas, então se a gente está aqui conversando e a gente fala sobre um determinado assunto, só começa a aparecer aquela proposta para a gente no celular da gente. Então, é muito invasivo na vida do titular, né? Então, a gente viu agora com o novo presidente dos Estados Unidos o apoio das Big Techs, né, para que avance o uso da inteligência. Enfim, os Estados Unidos se diz que vai ser o principal produtor de inteligência artificial e tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né? Então, a gente precisava de uma regulamentação que protegesse o titular. E acaba que isso começa a criar uma onda e uma cultura de proteção de dados para que as pessoas entendam que o dado dela é o mais valioso. Então, quando ela está navegando numa rede social, que ela compra um tênis ou que ela faz uma reserva de um hotel e ela acha que aquela rede social é gratuita, não é. O preço é ela. Ela quem está pagando por isso. Então, a gente precisa entender que as pessoas precisam exigir, não chegar em todos os lugares, fornecer os seus dados. Eu vejo muita gente dizer assim, Flavinha, mas os dados foram vazados, mas todos os dados já foram. Mas você atualiza seus dados todos os dias. Então, tem informações sobre você que são relevantes, que ainda não estão públicas e que você precisa proteger, né? Então, as pessoas precisam ter essa consciência e exigir e optar por empresas que tenham esse cuidado. Essas empresas que carregam esse selo, por exemplo, assim, de ter um cuidado com a segurança, elas vão ser mais procuradas por esses clientes? Com certeza. Um grande esforço, isso é um esforço das áreas de compliance, do jurídico e de tecnologia nas empresas, é que os fornecedores, eles estejam passando por uma avaliação e um crivo mínimo de proteção de dados. Porque muitas vezes as empresas maiores fazem todo o trabalho, mas acabam compartilhando dados com empresas que não estão de acordo com a LGPD, por exemplo. E aí o que acontece? Esse dado eu não consigo acessar ou atacar aquela empresa maior, mas eu vou por uma prestadora de serviço e eu consigo extrair os dados dali. Então, é todo um ciclo, né, que alimenta um ecossistema de uma cultura de proteção. Mas o indivíduo ele tem que exigir isso. E vocês lá atrás, em 2002 até agora, tiveram que se adaptar a um novo mundo, né? Porque chegou a inteligência artificial, chegaram as redes sociais, que naquela época também não existia. Então, foram se abrindo várias portas, né, para esses ataques, vamos dizer assim. Vocês foram se adaptando também, né? Sim, eu digo que nós somos uma metamorfose ambulante, né? O trabalho de quem trabalha, de quem escolhe a carreira de cibersegurança é viver em inovação constante. Então, uma proteção que a gente fez para o cliente o mês passado, ela já não serve hoje. Todas as tecnologias, elas têm atualizações diárias, como, por exemplo, no nosso smartphone, né? Quantos patches de atualização não saem no smartphone? E as pessoas muitas vezes ignoram. Não fazem, né? Não fazem. Mas essas atualizações, na grande maioria, são correções de segurança. E as pessoas não fazem e continuam vulneráveis, mesmo tendo a oportunidade de se proteger. Então, o nosso trabalho é esse, é uma luta dura, porque existem verdadeiros
soldados do mal, né? Do outro lado, né? Exatamente. Mas que a gente precisa estar o tempo todo se preocupando e se protegendo. Esses ataques, eles não vêm só do Brasil, né? Vêm de outros países, vêm da Índia, vêm dos Estados Unidos. Então, é uma porta que se abre que a gente tem que ter muito cuidado, né? Que as pessoas acham que esses golpes só são aplicados aqui no Brasil, mas tem gente de fora aplicando o golpe aqui também. Ciro, o Brasil está no ranking dos 3 primeiros que mais ataca e que mais é atacado. O brasileiro, ele testa muita coisa também, então nós somos muito criativos. Mas o que acontece? Os grandes ataques e os ataques massivos, eles geralmente são feitos de verdadeiros exércitos de hacker que existem na Rússia, na China, enfim. E a gente sabe que é muito difícil combater. As pessoas, na televisão agora, apareceu 2 brasileiros que foram resgatados, né, que estavam Ásia, trabalhando, né? Exatamente, na Ásia, que estavam trabalhando para uma quadrilha que aplicava golpes. Então, a gente sabe que isso existe, as pessoas veem isso constantemente. Eu acho que os canais de comunicação, eles abordam isso de uma forma positiva para a sociedade entender que precisa se proteger, mas as pessoas acham que só acontece com os outros. E aí acabam negligenciando os seus dados e acabam passando, por exemplo, a sua localização atual, o que estão fazendo, o que pretendem fazer, com quem elas se relacionam, o que elas gostam, o que não gostam. Então, um hacker, se quiser fazer um ataque, por exemplo, a Ciro, ele começa a avaliar todo o perfil, onde Ciro frequenta, quem são os amigos, o que ele gosta. Então, ele começa a trazer pontos que você vai se sentir interessado e que você vai estabelecer uma comunicação e aí, por diante, ele planeja e faz o ataque. Então, as pessoas precisam entender isso. Eu acho que cibersegurança, ela está dentro de todas as novas tecnologias, então não existe inteligência artificial se você não proteger os dados, né? Não existe internet das coisas se você não proteger a estrutura, não existe cloud se você não proteger, e aí por aí se vai. Blockchain, né, Web 3.0. O e-commerce também, né? Tudo isso. Então, cibersegurança, ela vem acompanhando essas ondas, ela precisa se adaptar e entender quais são as formas de ataque. Esses ataques são mutantes e isso é muito bom porque a gente sai da zona de conforto e fica o tempo todo estudando. Então, é bom que as pessoas entendam que existe um caminho longo aí para a gente percorrer. Quando a gente fala de computação quântica, enfim, fala de tudo que está por vir, isso tudo vai trazer mais poder de processamento e vai trazer mais problemas. E a gente está aqui para resolver. E é nisso que a gente vai seguindo a vida. Tá certo, Flávia. Vamos para um breve intervalo. Na volta, a gente vai falar mais de dicas sobre cibersegurança e também sobre esse mercado de trabalho que tem uma porta aberta importante para quem deseja entrar nesse mercado aí. A gente volta em instantes. Até já! Estamos de volta com o Poder de Negócios e o assunto hoje é cibersegurança, recebendo a Flávia Brito, CEO e fundadora da BidWeb, ancorada aqui no Porto Digital. Flávia, a gente conversou muito, né, sobre cibersegurança. Quem está em casa acompanhando a gente nesse domingo, quais são as principais dicas, então, principalmente para a família, né, que está? A gente sabe que as empresas têm uma grande estrutura, mas a gente em casa não tem. Tem algumas dicas que a gente pode seguir para evitar ser vítima aí desses ataques cibernéticos? Tem. A grande maioria das famílias, elas contratam um link de internet que vem lá com o modem. Esse modem, quando ele é instalado, o primeiro pedido é vamos mudar a senha, né? Para que você tenha a sua rede interna lá do seu Wi-Fi, junto com uma senha que seja da família. Só da família, não né? aceitar que venha essa senha que vem lá da operadora, né? Isso é algo bem interessante que todas as famílias devem fazer no momento da instalação. Já faz de imediato. Já faz de imediato. Uma outra coisa é, se você puder juntar e comprar um software de proteção, um antivírus, como todo mundo conhece, vários fabricantes vendem e custa aproximadamente R$100 por ano por 5 dispositivos. Então, é um valor irrisório, né? E as famílias precisam proteger. Eu posso colocar no computador do pai, da mãe, do filho, né? Você nos pode... smartphones, né? Nos tablets. E é interessantíssimo os dispositivos que ficam com as crianças, que os pais podem fazer o controle parental, ou seja, até que horas pode navegar,
que tipo de conteúdo pode acessar. E o mais importante é sempre ter aquela conversa aberta. Então, a gente, hoje, eu tenho um filho de 18 anos e a minha filha, toda vez que a gente ia para um restaurante, a gente tinha que procurar um restaurante que tivesse parquinho para ela poder brincar e se divertir. Hoje, os pais procuram um lugar que possa colocar a criança com um tablet, né? E a gente vê essa mudança de cultura e os bebês muito novinhos já estão na tela e ficam quietinhos lá, isolados no mundo. Então, é para também a família entender que trazer essa conversa, trazer as crianças para perto, falar sobre os riscos. Quando a gente era criança, os pais diziam, olha, não fala com estranho, não aceita... No meio da rua, não fala com ninguém. Né? Não aceita bala, não aceita um pirulito, né? E é a mesma coisa. A criança está na internet, é um mundo muito maior, não se sabe quem navega e quem está lá, que mal pode trazer, né? Não só a imagem, mas principalmente psicológico para as crianças. E aí eu acho que essa conversa ela é extremamente importante. Em todas as redes sociais que for possível, ativar o segundo duplo fator de autenticação, né? Não usar senhas fracas, ou seja, 1, 2, 3, 4, ou data de aniversário, exatamente. Sempre procurar uma senha que seja mais complexa. Existem aplicativos que são cofres de senha, então, eu tenho dificuldade. Ele guarda a senha. Guarda a senha. Então, existe uma série de opções e de oportunidades de melhoria contínua de proteção para a família. E o idoso? Então, o idoso ele precisa ser muito acompanhado, né? A gente diz que quando é criança, a nossa proteção são os nossos pais. E o idoso é justamente isso, a proteção são os filhos. Então, é o filho sentar e explicar, dizer que o mundo é nocivo, que as pessoas estão lá para roubar dinheiro mesmo, né? Que hoje o assaltante ele não está lá com um revólver ou com uma faca em cima, mas ele está com um smartphone para aplicar golpe. E aí dizer, olha, ligou para você, está pedindo dinheiro, sabe o que é que você faz? Tá bom, desliga, faz uma ligação de vídeo. Se você não conseguir falar com a pessoa, não faz, porque isso é um golpe. Né? A pessoa não vai morrer, a pessoa vai até você para dizer, olha, realmente sou eu estou precisando. Então, o que eu digo é, não faça. Se você não... sua filha... Não, mas minha filha, de fato, ia para a farmácia e ela está precisando de dinheiro. Liga para ela por chamada de vídeo. Não conseguiu, ela volta e você fala com ela e diz, realmente precisa. Porque a gente vê idosos transferindo verdadeiras fortunas. Às vezes, todo o dinheiro que juntou na vida... Perde até... Pegando empréstimo, né? Consignado, para poder ajudar um ente querido. E é um golpe. Então, a gente precisa sempre trazer, e voltando à mesinha do almoço do domingo, esse tema para conversar com as crianças, com os idosos e fortalecer toda a família. Você está em dúvida? Tem alguém te importunando? Tem alguém te mandando mensagem? Conversa com a gente, mostra para nós, a gente vai te ajudar. Né? E nunca num fator e num olhar punitivo, e sim sempre de apoio. A BidWeb, ela tem aí mais de 70 colaboradores, né? E a gente falou aqui antes de começar o programa do desafio das mulheres, né, se inserirem nesse mercado de TI, né, de tecnologia, de cibersegurança. Qual é a dica que você dá para quem está assistindo a gente, principalmente as mulheres, né, de entrarem nesse mercado de trabalho, principalmente nesse ponto da cibersegurança? Caio, eu tenho uma notícia muito boa, assim, a gente tem avançado e o número de mulheres na área de tecnologia tem crescido. Em cibersegurança, hoje já passa de 27%, é um número muito bom, né? A gente tinha um número de 3%, 6% quando estava começando, era muito restrito, tinham pouquíssimas mulheres, mas a gente precisa também de mulheres que sejam empreendedoras, não somente em cibersegurança, mas em todas as áreas de tecnologia. Então, existem muitas oportunidades para que se venha trabalhar na área de tecnologia. Nós somos a cidade per capita que mais forma pessoas na área de tecnologia no Brasil. Então, Recife, ela serve de espelho, né, para todo mundo, de referência. Nós temos um ecossistema, que é o Porto Digital, da qual também faz parte do Conselho, que temos mais de 400 empresas embarcadas, desenvolvendo tecnologia e inovação. Né? Então, as pessoas têm, sim, oportunidade de desenvolver uma boa carreira, uma carreira financeiramente confortável, trabalhando com tecnologia. Mas o que é preciso isso? Não cai do céu. Você precisa estudar, você precisa se adaptar, ser uma pessoa que está disposta a trabalhar num ambiente de constante inovação,
É mudança, né? Muita mudança. Então, você precisa entender que trabalhar com tecnologia não é gostar de ficar isolado só digitando. Você precisa, sim, ter boas ideias, desenvolvê-las, compartilhar. Interações, né? Saber trabalhar em equipe, justamente. Ter uma boa comunicação. Então, muitas vezes a gente vê aquele menininho mais calminho, mais tímido. Ele vai fazer tecnologia. Esqueça. Ele não vai ser uma pessoa com uma carreira brilhante em tecnologia se ele não conseguir interagir e trazer as ideias dele. Às vezes ele tem ideias fabulosas, mas se ele não conseguir se comunicar, como é que ele vai colocar isso à frente, né? Então é muito importante que as pessoas entendam que trabalhar com tecnologia, ela precisa sim da comunicação, da interação com equipes, né? De você estar disposto a mudanças, a inovar. Se requalificando sempre, né? E veja, eu tenho 50 anos e estou fazendo doutorado. Por quê? Porque é muito importante a gente estar o tempo todo estudando, se renovando. E a gente tem uma oportunidade que em Recife existem muitas faculdades e universidades formadoras para a área de tecnologia. Então, eu acho que a gente tem, como dizia na nossa época, faca e o queijo, né, para se desenvolver e fazer uma carreira brilhante, mesmo morando em Recife e atuando, né, trabalhando em home office em qualquer lugar do mundo. Tá certo, Flávio, o tempo da gente está se acabando, o papo está muito bom aqui, mas a gente está terminando o Poder de Negócio de hoje. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Ciro, eu que agradeço. Foi um prazer falar com você sobre o que amo fazer, né? Espero que a gente também tenha estimulado aos jovens a ingressarem na carreira de tecnologia. Tá certo. E as dicas também de cibersegurança. Para você que está em casa, um ótimo domingo, um ótimo restinho de final de semana. A gente se vê no próximo Poder de Negócios. Um grande abraço e até lá.